Olá pessoal, nós vamos começar agora a nossa aula sobre ligações químicas, certo? Mas eu vou pedir para que vocês façam o seguinte. Junto com essa aula eu coloquei para vocês aí um link de um outro vídeo que conta um pouquinho da história das ligações químicas. Então eu vou pedir para que vocês primeiro assistam esse vídeo, ok? Dá um pause aí, vai lá, assiste o vídeo e depois volta aqui. Bom, agora que vocês já assistiram o vídeo, vamos falar um pouquinho sobre as ligações químicas. A gente vai começar fazendo uma pergunta. Por que os átomos fazem ligações químicas? Bom, lá no vídeo vocês já viram um pouquinho disso, né? Com as ligações químicas, o átomo ganha estabilidade. De que maneira? Diminuindo a energia desse conjunto. Então quer dizer que os átomos separados têm uma energia maior do que os átomos juntos. Então essa diminuição de energia faz com que eles ganhem estabilidade, ok? Porém, não são todos os átomos que fazem ligações químicas. Existe um grupo de átomos que não faz ligações químicas, ou ligação química, que são os gases nobres, certo? Por que eles não fazem ligação química? Ora, se os átomos fazem ligação química para ganhar estabilidade e eles não fazem ligações químicas, provavelmente é porque eles já estão estáveis. Muito bem. Então, os átomos fazendo a ligação química, eles vão adquirir a mesma configuração eletrônica de um gás nobre. E a gente chama isso de regra do octeto. Então, para um átomo ganhar estabilidade, ele deve apresentar a mesma configuração eletrônica de um gás nobre, que é um átomo que já tem estabilidade. Ok? Bom, de que maneira ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso de duas maneiras. Ele pode fazer isso ou perdendo e ganhando elétrons, fazendo a troca de elétrons entre os átomos, ou fazendo o compartilhamento desses elétrons, ok? Isso vai me dar uma série de ligações químicas diferentes, ligação iônica, ligação covalente ou metálica. Nós vamos começar com as ligações onde há troca de elétrons de um átomo para o outro, certo? Ou seja, as ligações iônicas. Para a gente poder falar de ligação iônica, a primeira coisa que a gente precisa fazer é saber como prever qual é a formação dos íons. Ou, em outras palavras, a gente vai ver o seguinte, né? Como os átomos podem ganhar essa tal estabilidade ou ganhar essa configuração eletrônica de um gás nobre perdendo ou ganhando elétrons. Tá, então vamos lá. Vamos começar aqui com o átomo de sódio, ok? O átomo de sódio, ele tem número atômico 11. Bom, de posse do número atômico desse átomo, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a configuração eletrônica dele, certo? E por que eu quero a configuração eletrônica dele? Porque eu preciso saber quantos elétrons esse átomo tem na última camada. Tá, então vamos fazer a configuração aqui, vamos lá. Do sódio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então vamos lá, olha, reparem. A última camada do sódio é essa daqui, e ele tem então aqui um elétron na última camada, certo? Bom, se ele tem um elétron na última camada, ele tem duas opções para ganhar estabilidade. Ele precisa ficar com 8, lembra? Ele tem a opção de ganhar 7 elétrons, e aí a camada 3, que é a última camada, passaria a ter 8, né? Mas ganhar 7 elétrons é muito difícil, né? A energia que ele precisa liberar para isso é muito grande. Uma outra opção seria ele perder este último elétron aqui, perder esse elétron da última camada. Então, se ele perde esse elétron da última camada, a última camada dele passa a ser essa daqui, certo? E a última camada, então, passa a ter 8 elétrons. A camada 2 passa a ser a última camada, e essa última camada passa a ter 8 elétrons. Então, nesse caso aqui, para ele ganhar a estabilidade, este átomo aqui de sódio precisa perder, ou seja, ele perde um elétron, certo? Então, ele perdendo esse um elétron, ele passa a ter 8 elétrons na última camada, a última camada dele passa a ser a camada 2, passa a ter 8 e ele ganha a tal estabilidade que ele precisa, tá? Agora, como é que eu represento esse elemento agora que ele perdeu esse elétron? Agora ele virou um cátion, não é isso? Então eu preciso representar ele da seguinte maneira, Na e a carga dele aqui em cima. Se ele perder um elétron, CNA+, ok? Bom, vamos pegar um outro exemplo aqui, Cl.
O cloro tem número atômico 17, certo? Então vamos também fazer a configuração eletrônica dele para saber quantos elétrons ele tem na última camada. Então vamos lá, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, certo? Então olha só, a última camada dele está aqui, ó. Tá? Vou botar aqui de novo, ó. A última camada dele está aqui. E ele tem aqui nessa última camada 7 elétrons. Tá? Opa. Opa, vamos mudar aqui. Última camada. Beleza? Tá. Se ele tem 7 elétrons na última camada, ele teria duas opções para ficar estável, certo? Uma delas seria perder esses 7 elétrons, mas a gente já viu lá, a energia necessária para arrancar 7 elétrons de um átomo é muito grande, certo? A outra opção que ele tem é, na verdade, receber, ganhar um elétron. Então ele ganha um elétron, certo? E passa a ter 8 elétrons na última camada. Isso daqui passa a ter 8 elétrons e não 7. E aí como é que eu represento esse elemento aqui? Ó? Agora, esse íon Cl, como ele ganhou um elétron, menos. Então, ó, essa é a forma, uma das formas que a gente tem para determinar se o átomo ganha ou perde elétrons, certo? E qual a quantidade que ele ganha ou perde, ok? Seria fazendo a configuração eletrônica para descobrir quantos elétrons ele tem na última camada. Agora, também posso fazer isso de uma outra maneira, né? Ou seja, sem precisar fazer a configuração eletrônica. Só que para isso eu preciso saber qual é a família que esse elemento está na tabela periódica. Por exemplo, se eu for na tabela periódica, eu vou ver que o átomo de oxigênio pertence à família 6A. O que isso quer dizer em relação ao oxigênio? Se ele é da família 6A, é porque ele tem 6 elétrons na última camada. Certo? Se ele tem 6 elétrons na última camada, ele tem duas opções para ganhar estabilidade e ficar com a mesma configuração eletrônica de um gás nobre. Ele pode perder esses 6 elétrons, né, e ficar com a camada anterior com 8 elétrons, ou ganhar 2. E nesse caso aqui, é melhor para ele receber, ou seja, ganhar. Ele ganha 2 elétrons. Ganhando 2 elétrons, ele passa a ter um total não de 6, mas sim de 8 elétrons na última camada. Certo? E aí como é que eu passo a representar então o oxigênio agora? O, como ele ganhou 2 elétrons, 2 menos. Beleza? Mais um exemplo aqui, ó. Cálcio. Cálcio é da família 2A. Ser da família 2A significa que ele tem 2 elétrons na última camada. Certo? Bom, se ele tem 2 elétrons na última camada, para ficar estável ele tem duas opções. Ou ele perde esses 2 ou ganha 6. Como é mais fácil para ele perder esses 2 elétrons, então ele perde 2 elétrons, certo? Então aqui não vai ter mais 2 elétrons na última camada, vai sumir esse. A camada anterior vai ter 8 elétrons e ela vai passar a ser a última camada. E aí como é que eu represento esse elemento químico? Ca2+, ok? Então, ó, é dessa forma, ganhando ou perdendo elétron, dependendo do número de elétrons que ele tem na última camada, é que eu vou saber se o átomo o que ele vai ganhar estabilidade, né? Saber como ele ganha estabilidade, se ganha, perdendo ou ganhando elétrons, tá? E aí ficando com 8 elétrons na última camada. Então, para resumir, a gente precisa entender o seguinte: se o átomo tiver 1, 2 elétrons ou 3 elétrons na última camada, vamos aqui, peraí, 3 elétrons na última camada, é mais fácil para ele perder os elétrons. Então ele perde. Perde 1, perde 2 ou perde 3 elétrons. Tá? Agora, se o átomo tiver 5, 6
ou 7 elétrons na última camada, é mais fácil para ele ganhar elétrons. Então ele ganha elétrons, ok? Aí você vai me perguntar, e o átomo que tem 4 elétrons na última camada? É mais fácil ganhar ou perder? Bom, nesse caso, nem ganhar nem perder. No caso dos átomos que têm 4 elétrons na última camada, eles não vão ganhar ou perder, eles não vão fazer ligações iônicas, eles vão compartilhar elétrons, ok? Muito bem, vamos lá então, continuando aqui a aula. Já que nós vimos como prever, como determinar qual a carga dos elementos químicos e principalmente como aquela história de ter 8 elétrons na última camada, adquirir a mesma configuração eletrônica do gás nobre, vamos continuar aqui. Agora a gente vai falar da ligação química. Então o que é na verdade a ligação iônica? A gente viu que os átomos eles podem ganhar ou perder elétrons. Então aqui eu estou representando um átomo que tem um elétron na última camada que perde o elétron para esse outro átomo que tem 7 elétrons na última camada. Esse átomo que perdeu virou um cátion. Esse átomo que ganhou virou um ânion. Agora eu tenho aqui 2 íons de cargas opostas. Agora a gente sabe muito bem que cargas opostas se atraem. E é esta atração entre essas duas espécies aqui de cargas opostas é que a gente chama de ligação iônica. Então a ligação iônica nada mais é do que uma atração eletrostática, uma atração entre íons de cargas opostas, ok? Tá? É essa ligação, essa força entre esses dois íons que a gente chama de ligação iônica. Então, vamos lá. Para formar a ligação iônica, primeiro os átomos ganham ou perdem elétrons, certo? Se transformam no íon, ganham estabilidade, mas para ganhar mais estabilidade ainda, já que eles têm cargas opostas, um precisa anular o outro, eles se juntam para formar uma estrutura com íons de cargas opostas, e essa força de atração é que a gente chama de ligação iônica, ok? Bom, de modo geral, a gente pode fazer o seguinte, para identificar uma ligação, se ela é iônica ou não, a gente pode pensar da seguinte maneira. Os metais são aqueles elementos que têm uma energia de ionização baixa, então é fácil arrancar o elétron de um metal. Então, de modo geral, os metais vão perder elétron e vão formar cátions, certo? Já os não metais têm alta afinidade eletrônica, eles querem muito puxar elétron para eles, ganhar elétron. Então os não metais têm tendência a formar os ânions, né? Pelo menos os ânions monoatômicos são formados por esses não metais. Então a gente pode generalizar, de um modo geral, dizer que uma ligação iônica vai acontecer sempre um metal, que é aquele que tem tendência a ficar positivo, e um não metal, que é aquele que tem tendência de ficar negativo, ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades dos compostos iônicos. Bom, os compostos iônicos, né, essa estrutura, essa força de atração entre esses íons aqui, já que eu tenho um aglomerado muito grande de íons, essa força de atração é muito grande. Então é muito difícil romper essa interação entre eles, essa força entre eles. Por isso, o ponto de fusão e o ponto de ebulição desses compostos iônicos são altíssimos. Para eu separar isso daqui, eu preciso aquecer muito, certo? Então, os compostos iônicos, como tem o ponto de fusão e ponto de ebulição, muito altos, eles têm, então, são sólidos à temperatura ambiente, certo? Então, a pressão e temperatura ambiente, eles são sólidos. Então, essas são algumas características dos compostos iônicos. São sólidos à temperatura ambiente, por quê? Porque tem ponto de fusão e ponto de ebulição muito alto, tá? Porque a força de atração entre os cátions e ânions é muito forte, beleza? O que mais? Outra coisa importante para falar dos compostos iônicos é a condutividade elétrica deles, tá? Os compostos iônicos, se eles estiverem sólidos, eles não têm a capacidade de conduzir corrente elétrica, porque os íons aqui não têm mobilidade, ok? Para eu conduzir corrente elétrica, eu preciso mobilidade de cargas. E quando eles estão no estado sólido, né, os estados sólidos por si só não têm mobilidade entre os íons, então aqui não conduz. Porém, se eu aquecer bastante isso e passar esse composto do estado sólido para o estado líquido, no estado líquido a mobilidade das partículas aqui, seja dos átomos, dos íons ou das moléculas, no estado líquido permite isso. Então essa mobilidade iônica aqui permite a passagem de corrente elétrica. Então se o composto estiver no estado líquido, tá lá, vai haver condutividade elétrica, ok? Além disso, há uma outra situação
em que o composto iônico também conduz eletricidade e que é no estado líquido. Ou desculpa, no estado líquido, não, no estado aquoso, ou seja, dissolvido em água. Então, se eu pego um composto iônico, coloco dentro da água, certo? Se ele vai se dissolver dentro dessa água, isso daqui vai gerar íons livres dentro da água, e esses íons vão poder se movimentar, logo vai conduzir corrente elétrica, tá? Então, aliás, essa é uma das formas que a gente utiliza para saber se o composto é iônico ou não, a sua condutividade elétrica. Porém, a sua condutividade elétrica é aqui, ó, no estado líquido. Se eu pegar um composto, passar ele para o estado líquido e ele conduzir corrente elétrica, essa é uma das maneiras que a gente tem para definir, agora de uma forma mais precisa, se o composto é iônico ou não. Mas de modo geral, lembra, metal e não metal, ok? Bom, outra coisa aqui, outra propriedade dos compostos iônicos é a tenacidade e a dureza. Tá? Vamos entender um pouquinho o que é dureza e tenacidade. Dureza a gente define como sendo a resistência ao risco, a ser riscado. Então, se eu pegar um composto e passar a esfregar ele, um objeto nele, se ele sofrer um dano, ele sofreu então um risco. Quanto mais fácil for fazer esse risco, fazer esse dano, mais mole esse composto é, certo? Então, se eu fizer passar esse material aí passar esse objeto no material e então, se eu pegar esse objeto e riscar, passar ele nesse material e ele sofrer um dano, ele vai sofrer um risco, certo? Quanto mais difícil for fazer esse dano, quanto mais difícil for fazer esse risco, mais duro é o material. E o outro é a tenacidade. Tenacidade é resistência ao impacto mecânico. Então é assim, ó, os compostos iônicos têm alta dureza, então é difícil riscar um composto iônico. Mas se eu pegar um martelo e bater nesse composto iônico, ele vai espedaçar, ele vai quebrar com facilidade, ou seja, ele é pouco tenaz. E por que isso? Né? Essa tenacidade, essa baixa tenacidade vem do seguinte, olha, quando eu faço uma força com o martelo aqui, como eu estou fazendo aqui, o que eu faço é deslocar essas camadas de cátions e ânions aqui para baixo. E aí quando há esse deslocamento, olha só, eu passo a ter cátion do lado de cátion, ânion do lado de ânion. Aqui, ao invés de uma força de atração de cargas opostas, né, como eu tenho aqui, vai haver uma repulsão. E essa repulsão faz isso quebrar com facilidade, ok? Bom, vamos falar um pouquinho das fórmulas dos compostos iônicos. Como é que eu junto isso aí? Agora o que mais me interessa aqui, agora que eu já entendi o que é um composto iônico, vamos falar um pouquinho das fórmulas. Como é que eu escrevo esses compostos iônicos? E para escrever a fórmula dos compostos iônicos tem uma regra, certo? Que é o seguinte, a gente chama essa fórmula de fórmula mínima, tá bom? Então, para poder escrever a fórmula mínima existem algumas regras. Primeira regra, os índices são aqueles numerozinhos que eu coloco lá embaixo, né? Tem que ser os menores números inteiros para que a carga total, a soma das cargas de todos os íons dentro desse composto, seja igual a zero, certo? Depois, o símbolo do cátion na fórmula sempre tem que vir escrito primeiro, então sempre escrevo primeiro o cátion, depois o ânion, isso é regra, ok? E por último, como o composto iônico, a gente acabou de ver lá no primeiro item, ele tem uma carga elétrica neutra, ele é eletricamente neutro, né? Eu não expresso mais o valor das cargas dos íons. Então os íons eu só expresso a carga quando eu estou representando eles separados. No composto iônico não, ok? Então, ó, vamos lá ver como é que a gente pode fazer para determinar as cargas ou os compostos, né, a fórmula mínima dos compostos iônicos, ok? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar os íons que a gente viu agora há pouco aqui, ó. O Na+, o Ca2+, peraí, vamos arrumar aqui, Ca2+, o Cl- e o O2-. E vamos fazer a combinação entre eles, claro, sempre de um cátion, de um dos cátions, com os ânions, ok? Então vamos começar aqui pegando o Na+, e o Cl-, ok? O Na+, ele tem carga mais 1. O Cl- tem carga
menos 1. Então lembra, eu tenho que pegar uma quantidade de cátions e ânions, no mínimo, para que a soma das cargas seja igual a zero. Bom, o mínimo que eu posso pegar de átomos ou de íons é um só. Então se eu pegar deixa eu botar aqui de uma outra cor, ó, um átomo de sódio, ou um íon sódio, certo? Então vamos multiplicar. Vai ficar um átomo vezes a carga mais 1. Isso vai dar uma carga mais 1 resultante, certo? No caso do cloro, se eu pegar aqui um átomo dele, certo? O menos 1 vezes 1 vai me dar a carga menos 1. Então eu peguei o mínimo que eu poderia pegar de cada um deles, que é 1, certo? Então a carga de cátion vai ser resultante mais 1 total e de ânion menos 1. Se eu somar esses dois, isso vai dar zero. Então repara, basta que eu pegue um de cada e eu já tenho uma quantidade suficiente para que a soma das cargas seja igual a zero. Então o composto formado entre eles vai ter a seguinte forma, lembra? Primeiro eu coloco a carga do cátion, Na. A quantidade que eu peguei foi 1, então o índice é 1, eu não preciso escrever. Depois eu coloco o símbolo do ânion, certo? Como aqui também peguei 1, o índice é 1, eu não preciso colocar. Então a fórmula do composto formado entre Na e Cl é o NaCl, certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui o Na+, mas ao invés de pegar o Cl, vamos pegar o O2-, ok? Então vamos de novo, ó. A carga de Na é mais 1. A carga do Cl é menos 2. Se eu pegar um só um cátion, isso vai me dar uma carga resultante mais 1. Se eu pegar um ânion só, isso vai me dar uma carga resultante menos 2. Então, pera lá, se eu pegar, vamos pegar aqui de novo, ó. Se eu pegar um desse, opa, vou voltar aqui. Se eu pegar um desse, vai me dar uma carga resultante aqui, mais 1. Que é o mínimo que eu poderia pegar. Se eu pegar um desse daqui, 2 vezes 1 vai me dar uma carga resultante menos 2. A soma aqui não vai dar zero, certo? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar aqui. Então ao invés de pegar 1, eu vou ter que pegar 2 desse daqui. Para que 2 vezes 1 me dê o valor de mais 2. Certo? Aí a soma vai dar zero. Então o composto formado entre esses dois vai ser o seguinte. Primeiro o Na. Como eu peguei 2 íons dele, eu preciso colocar o índice aqui 2. Depois o símbolo do oxigênio. Como eu peguei um dele só, o índice igual a 1. Então a fórmula do composto vai ser Na2 só. Certo? Bom, tá fácil demais. Vamos fazer de uma forma um pouquinho mais rápida agora pra gente aqui. Ó. Vamos pegar o seguinte, ao invés de pegar o Na, vamos pegar o Ca2+, e o O2-. Bom, vamos lá, pessoal. Duas cargas. Se eu pegar um desse, 2 vezes 1, a carga vai ser mais 2. Se eu pegar um desse, 2 vezes menos 2, a carga vai ser menos 2. Então, nesse caso, basta que eu pegue um de cada e eu vou ter total mais 2 e menos 2, a soma vai ser igual a zero. Então, o composto formado entre eles vai ser o CaO. Se eu pegar o mesmo Ca2+, e colocar agora com Cl-, então, ó, duas cargas positivas e uma carga negativa. Para que isso seja zero, eu preciso pegar um desse, mas preciso pegar 2 desse daqui. Tá? Para dar 2 vezes 1 dá menos 2. Então, a fórmula desse composto aqui vai ser Ca, um só, Cl2. Ok? Bom, vou pegar um desafio aqui. Ó. Vou pegar o cátion Al. O alumínio é da família 3A. Então, ele tem 3 elétrons na última camada, perde 3, fica com Al mais 3. Certo? O enxofre. Enxofre é da família 6A, assim como o oxigênio, tem 6 elétrons na última camada, para ficar estável ganha 2, fica com carga menos 2. Como é que vai ser a fórmula do composto formado entre esses dois? Então nesse caso aqui, ó, para poder dar zero, eu vou ter que pegar 2 desse, porque aí 2 vezes 3 vai dar mais 6, e preciso pegar 3 desse, 3 vezes 2, menos 6. Então a fórmula vai ser Al, primeiro cátion,
índice 2, S3, ok? Bom, vamos fazer o seguinte então. Vamos resolver alguns exercícios desta aula, ok? Vamos voltar aqui, ó, vamos fazer assim. Primeiro exercício, tá aqui, ó. Os elementos x, y e z apresentam as seguintes configurações eletrônicas. X, está lá a configuração eletrônica dele, do y e do z, certo? A respeito desses elementos, pode-se afirmar que, vamos lá, vamos analisar aqui os itens que ele me dá, tá? Opa, espera só um pouquinho aqui. Nós estamos aqui, agora sim. Ó, X e Y tendem a formar ligação iônica? Bom, para formar ligação iônica, lembra, eu tenho que ter um metal e um não metal. Ou, vamos dizer o seguinte, eu preciso que um queira perder elétrons, um que perde elétrons e um outro que ganha. Certo? Então, para isso eu preciso analisar aqui, ó. Vamos lá. X, aqui última camada do X, camada 3 tem um elétron só. Um elétron tende a perder. Então esse quer perder elétrons. E o Y, a última camada está aqui, ó. 7 elétrons. Esse quer ganhar. Então, ó, sim, se um quer ganhar, o outro quer perder, eles formam ligação iônica entre eles, tá? Um vai ter carga, vai perder, vai ficar com carga mais 1, e o outro vai ficar com carga menos 1, certo? Então, essa alternativa aqui, a princípio, parece estar correta. Mas vamos dar uma olhadinha no resto, ok? B. Y e Z tendem a formar ligação iônica, ligação covalente? Olha, a gente ainda não falou de ligação covalente, mas olha só, eu nem preciso saber. Por quê? Porque o Z, tá aqui, a última camada do Z tá aqui, ó. Ele tem 8 elétrons na última camada. E se ele tem 8 elétrons na última camada, ele já está estável, ele não vai ganhar nem perder elétrons. Logo, ele não vai fazer ligação química, porque ele é um gás nobre. Então, não. Y e Z, independente de qualquer coisa, não fazem nenhum tipo de ligação, porque Z não tende a não fazer ligação. Então, esse daqui está errado, ok? Esse errado. X não tende a fazer ligações nem com Y, nem com Z. Com Z ele não tende a fazer ligação, porque Z não tende a fazer ligação. Mas a gente já viu aqui, com Y ele tende a fazer sim, tá? Então isso daqui, ó, também está errado. A gente já viu que com o Y, X faz ligação. D. Dois átomos de X tendem a fazer ligação covalente, tá? Olha só, de novo, a gente não falou ainda de ligação covalente, tá? Mas a gente viu aqui, ó, para fazer uma ligação iônica, lembra? Vamos botar aqui, ó, ligação iônica, eu precisava de um metal mais um ametal, ok? Para fazer uma ligação covalente, eu vou precisar de dois ametais. Então, vamos botar só aqui para a gente saber, ó, ligação covalente, ametal mais ametal. Ligação covalente, ligação iônica. E o outro tipo que a gente vai ver, que é a ligação metálica, a gente vai precisar de metal mais metal. Mas calma que esses dois aqui a gente ainda vai falar, ok? Não tem problema. Mas olha só, X, como a gente viu aqui, ó, tem tendência a perder. E quem perde elétrons são os metais. Lembra que metal, quem perde, deixa eu botar de outra cor aqui, ó. Metal é quem perde e a metal é quem ganha os elétrons. Então, se eu pegar dois metais, no caso X aqui, dois átomos de X, dois metais, ele vai fazer ligação metálica e não ligação covalente, tá? Então, esse daqui também está errado. Mas tudo bem, a gente já sabe que aquele é o certo. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre ligação covalente, ok? E por último, dois átomos de Z tendem a fazer ligação iônica. Não, ó, Z não tende a fazer ligação, então isso também está errado. Então, realmente, a alternativa A é a que estava correta, ok? Bom, vamos passar para o próximo aqui, ó. Ó, exercício 2.
Atente ao seguinte trecho da canção Quanta de Gilberto Gil. Fragmento infinitésimo, quase apenas metal. Quanto um granulado de mel, quanto um ondulado de sal. Mel de urânio, sal de rádio, qualquer coisa quase ideal. Considerando o trecho acima, assinale as afirmações verdadeiras. Então, de novo, tenho 4 afirmações aqui, tenho que verificar se elas são verdadeiras ou não, ou qual delas é verdadeira, não é isso? Então vamos lá. Ó. A. A fórmula química do composto formado entre urânio e rádio é RaU. Pessoal, ó, vamos dar uma olhadinha só para a gente entender quem são esses elementos aqui. Ó. Opa. Ó. Vamos dar uma... Oh, meu pai. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na tabela periódica, tá? Aqui, ó. O rádio tá aqui, ó. Certo? Ele é um metal da família 2A. E o urânio tá aqui, ó. É um metal aqui de transição daqui de baixo, certo? Então, tanto o rádio quanto o urânio são metais. E aí, ó, vamos tentar ver se a gente consegue travar aqui, ó. Pronto, consegui aqui, ó. Então, olha assim. Vamos dar uma olhada aqui. A fórmula química do composto formado entre urânio e rádio. Ora, urânio e rádio são metais. E são metais diferentes. Nesse caso, quando eu tenho 2 metais diferentes, eu não formo um composto, ou o que eu chamei lá para trás de substância composta. Se eu juntar isso daqui, isso vai me dar uma mistura homogênea, mais uma mistura. Tá? E se é uma mistura, não é um composto. Então, nesse caso, se eu juntar esses 2 metais aqui, eu vou ter uma liga metálica, e uma liga metálica não é um composto metálico, não é uma ligação metálica, não forma uma ligação ou um composto, tá? Forma uma mistura nesse caso. Então, a alternativa A, errada. Alternativa B. Quantum é a quantidade mínima de energia que um elétron do átomo de urânio pode ser emitida, propagada ou absorvida para o átomo de rádio. Cara, aqui ele fez uma miscelânea, né? Primeiro vamos entender o seguinte, o que é quantum? Quantum é uma quantidade de energia, né? Muitas vezes, quando eu pego um elétron, né, que está numa camada mais interna e salta para uma camada mais interna, para que isso faça, ele precisa absorver uma energia. Né? Ou seja, essa diferença aqui é quantizada, existe um quanto de energia. Então, é uma energia mínima, o quantum. Mas não para o elétron saltar de um átomo para o outro, propagar de um átomo de urânio, tem que ser do átomo de urânio para o rádio. Ou seja, aqui está uma salada de informações e que não tem nada a ver uma coisa com outra, ok? C. A fórmula química do composto formado pelo halogênio mais eletronegativo e o metal alcalino terroso citado por Gilberto Gil é RaF2. Então vamos lá, ó. Halogênio mais eletronegativo. A eletronegatividade, lembra, ó. Aqui. A eletronegatividade cresce nesse sentido, certo? Os halogênios, família 7A. Aqui é a família dos halogênios. Certo? E o halogênio, então, mais eletronegativo é o flúor, tá? Flúor, família 7A, halogênio 7A. E o metal alcalino terroso, que ele citou aqui, ó, tá aqui, ó, alcalino terroso. O que é alcalino terroso? Alcalino terroso, família 2A, é o rádio. Então eu quero fazer o composto entre o rádio e o flúor, ok? Então vamos lá, ó. Rádio. Família 2A, 2 elétrons na última camada, perdendo fica com carga 2+. Certo? Flúor. Flúor, família 7A, que a gente viu ali. 7A tem um elétron na última camada, perde um elétron, vira F-. Para fazer esse composto aqui, eu vou ter que pegar um átomo de rádio só, Ra, mas preciso pegar 2 de flúor para poder dar a carga. Então vai ser F2. Então tá lá, ó. A fórmula química do composto formado entre o halogênio mais eletronegativo, que é o flúor, e o metal alcalino terroso citado por Gilberto Gil, que é o rádio, é RaF2. Então a alternativa correta é a alternativa C, tá? Só para terminar, ó, o elemento químico urânio é um metal de transição da família dos lantanídeos. Olha, vamos voltar aqui, ó. Tá aqui.
tá? Na família, na verdade, a gente usa esses caras aqui como o primeiro elemento aqui dessa série, né? Então, aqui, ó, é essa série de cima, como nós falamos lá na aula de tabela periódica, é a série dos lantanídeos. E a série de baixo é a série dos actinídeos, porque o actínio é o primeiro. O urânio não faz parte da série dos lantanídeos. O urânio faz parte da série dos actinídeos, tá? Nem a família, né? No caso, seria a série dos lantanídeos e actinídeos. Mas, de qualquer forma, tanto faz ali. Independente disso, ele não é nem de um, nem de outro. Então, esse daqui também é falso, ok? Bom. Exercício número 3. Baterias são dispositivos capazes de transformar energia química em energia elétrica por meio de reações eletroquímicas. Atualmente, com o avanço da produção e consumo de equipamentos portáteis, um dos grandes desafios é fazer com que as baterias consigam acompanhar as novas tecnologias, tornando-se cada vez menores e apresentando um tempo maior de duração de descarga, além de aumentar também o número de ciclos de utilização. Neste panorama, as baterias de íon lítio representam o que temos de mais moderno, pois conseguem combinar alta performance com baixo peso. Sobre o lítio e seus compostos, é correto afirmar que, vamos lá, item A. Um átomo de lítio apresenta massa igual a 7 gramas. Não, pessoal, 7 gramas, um único átomo, é impossível. O átomo tem uma massa mínima. Né? O que tem a massa de 7 gramas é um mol de átomos de lítio, ou seja, 6 vezes 10 a 23 átomos de lítio. Isso sim vai pesar 7 gramas, mas um átomo de lítio é impossível. Imagina, se um átomo de lítio pesasse 7 gramas, se eu pegasse uma bateria com uma quantidade absurda, ou seja, bilhões e bilhões de átomos de lítio, quanto pesaria essa bateria? Né? Então não pode ser. Então a alternativa A é falsa. B. Os halogenetos de lítio, quando estão no estado sólido, são ótimos condutores de eletricidade. Ó, primeiro precisamos entender o que são halogenetos de lítio. Tá, essa terminação etos, você vai lembrar lá do outro setor, né, do setor que fala das ligações dos compostos iônicos, desculpa, das nomenclaturas dos compostos inorgânicos, e vai ver que essa terminação eto é a terminação para ânions. Ânions não oxigenados, certo? E como a gente viu aqui, ó, vamos voltar aqui um pouquinho, ó, o lítio, deixa eu botar para cá, ó. Lítio, tá? Lítio, tá aqui, ó, família 1A, família dos metais alcalinos, um elétron na última camada tem tendência a virar um mais. Então o lítio tem tendência a virar cátion, Li+. Halogenetos são ânions formados por halogênios, como cloro, flúor, bromo, iodo. Eu vou representar aqui eles por X, ok? Todos eles da família 7A, família dos halogênios, viram menos, certo? Então, tem carga menos. Se formar o composto entre esses dois aqui, vai ser o Li, certo? X. Isso é um composto iônico, certo? Isso é um composto iônico. Por que é um composto iônico? Porque é formado por um cátion e um ânion. E a gente viu aqui, os compostos iônicos conduzem eletricidade quando estão no estado líquido ou dissolvidos em água. Então, no estado sólido, não são condutores de eletricidade. Então, esse item aqui também é falso. C. O óxido de lítio é um composto molecular de fórmula LiO. Ó, também não. Ó, Li a gente já viu. Isso daqui é um metal. Certo? Vou voltar aqui, ó. Ou melhor. Esse daqui. O oxigênio. O oxigênio está aqui, ó. O oxigênio é um não metal, tá certo? Não metal. Ele é um não metal. O oxigênio está aqui, ó. Não metal. Tá? Então, vou voltar lá, ó. Oxigênio. Opa, é esse. Oxigênio. Oxigênio é um não metal. Lítio, metal. Vou melhorar isso aqui, vai? Vamos lá. Opa. Lítio é um metal e oxigênio é um ametal.
Metal e ametal formam uma ligação iônica, certo? Foi isso que nós vimos, né? Então vamos lá, o lítio metal, desculpa, o óxido de lítio composto molecular, não. Molecular, não. Porque para ser molecular deveria ser uma ligação covalente, tá? Vou puxar isso aqui, ó. Ligação covalente, tá? E o composto formado entre o lítio e o oxigênio forma uma ligação iônica, então ele não pode ser chamado de composto molecular. A fórmula até vai ser Li2O, mas não um composto molecular, ok? D, então o C também está errado. D, o lítio é um metal pouco reativo, não apresentando tendência a reagir com água. Não, ó, os metais alcalinos, né? São metais altamente reativos, né? Então, inclusive, foi muito difícil isolar, pegar esses compostos na forma metálica, só depois com o desenvolvimento da eletrólise é que a gente consegue pegar esses metais, porque eles são altamente reativos. Se você lembrar do vídeo que nós vimos lá, quando falava de tabela periódica, falou, né, a característica, por exemplo, dos metais alcalinos, falava o seguinte, que eles reagiam de forma muito brusca, reagiam de forma violenta em contato com água, né? Então é assim, ó, se eu colocar algum metal alcalino em contato com água, ele vai reagir bruscamente, vai produzir hidrogênio e chega a explodir, tá? Então não, ó, esse é falso, tá? Então só pode ser a alternativa E, né? Trata-se de um metal alcalino, né, família 1A, que se combina com átomos de cloro por meio de ligações iônicas. Ó, cloro é um halogênio, então ó, Cl-, né, esse composto aqui. Se fosse com cloro, se esse X for um cloro, vai formar o composto LiCl. Então vai formar, combina-se com cloro por meio de ligação iônica, sim, formando um composto que é o LiCl. Então a alternativa E, ok? E para terminar, exercício 4. A fosfatidilcerina é um fosfolipídio aniônico cuja interação com cálcio livre regula processos de produção celular e vem sendo estudada no desenvolvimento de biosensores nanoelétricos. A figura representa a estrutura da fosfatidilcerina. Então tá aqui, ó. Tá? Bom, olha só. Então, com base nas informações do texto, a natureza das interações da fosfatidilcerina com cálcio livre é do tipo, bom, dado o número atômico do elemento cálcio, 20. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui, ó, é o seguinte, cálcio, número atômico, 20. Vamos fazer a configuração eletrônica dele para saber o que vai acontecer com o cálcio. Então vamos lá, 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p6, 4, opa, deixa eu só um pouquinho para cá, 4s2. Então olha só, o cálcio tem aqui essa última camada dele, que é a camada 4, ele tem 2 elétrons. 2 elétrons, a gente viu, tem tendência a perder, então ele perde 2 elétrons e vira um cátion, tá? Que cátion vai ser esse? A gente vai representar esse cátion, então, da seguinte maneira, Ca2+. Esse vai ser o cátion, tá? Muito bem, por que é importante a gente falar de cátion? Porque tá aqui, ó, Ca2+. Reparem que a fosfatidilcerina tem aqui, ó, 2 grupos iônicos. Eu tenho aqui, vou botar aqui, ó, separar. É esse NH3+, que é um cátion, certo? E esse outro grupo aqui, ó, grupo A, O, dupla O, O-, esse O- aqui principalmente, então vou até botar só essa parte aqui, ó, esse O- aqui, que é um ânion, certo? Muito bem, então a interação do cálcio com isso daqui vai ser uma interação entre o cálcio, que é um cátion, com esse O-, que é um ânion, tá certo? Então vamos lá, ó. Vai ser que tipo de interação, então? Iônica é iônica, somente com um grupo aniônico fosfato, certo? Ah, tem um outro aqui, ó, a gente esquecendo aqui, ó, tem um outro grupo aqui, ó,
aniônico. Aqui também é um grupo ânion. Tá? O que aqui é um fosfato, fósforo, tá vendo? Ó, um fosfato, aqui eu vou te botar em outra cor aqui, ó, em preto. Isso daqui vai ser um grupo fosfato, tá? Esse daqui, ó, esse daqui vai ser um grupo ácido, é um ácido carboxílico, e isso daqui é um grupo amônio, tá? Só pra gente lembrar dos nomes aqui, ó, desses grupos, ok? Então vamos lá. É uma ligação iônica somente com o grupo aniônico fosfato, já que o cálcio livre é cátion monovalente? Bom, não, ele é um cátion divalente, porque ele tem carga 2+. Então a interação dele não vai ser só com o fosfato, vai ser com o fosfato e com o grupo ácido aqui, ó, tá? Esse grupo todo aqui que é um grupo ácido, ok? Então vamos lá, item B. Iônica, então sim, com o cátion amônio, não, com cátion amônio não, cátion com cátion não vai dar certo, tá? Então não é, já vou riscar aqui, ó, certo? Aqui, esse A tá errado, o B tá errado, ok? É uma ligação iônica, sim, com os grupos aniônicos fosfato e carboxila, do ácido carboxílico aqui, ó, tá? Porque o cálcio, em sua forma livre, é um cátion divalente. Então, ó, é a alternativa C. Aqui embaixo nem dá para ver, ó, porque ó, ligação covalente, covalente eu já sei que não é, ok? Então, a ligação ou a alternativa correta aqui